Tilando aquele que defrontará os encarnados nessa terceira pré-eliminatória. Há ainda um caminho a percorrer até ao play-off, mas ainda assim, Paulo Catarro, há esta possibilidade curiosa de Benfica poder defrontar o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Achas que para os adeptos do Benfica é um adversário mais à frente a evitar, ou até por uma questão de curiosidade, para se ver aquilo que o Benfica era e aquilo que o Benfica é agora, será um adversário que os adeptos do Benfica vão querer defrontar? Depende muito, em primeiro lugar, boa tarde, depende muito do que o Fenerbahçe conseguir fazer, porque o Fenerbahçe tem uma pré-eliminatória, uma segunda pré-eliminatória muito complicada com o Dinamo de Kiev. Todos sabemos qual é a situação do futebol ucraniano, mas tem jogadores com muita qualidade e que podem complicar e muito a tarefa do Fenerbahçe. Depois ainda terá a terceira pré-eliminatória, só depois no play-off é que poderá eventualmente defrontar o Benfica. Eu acho que em relação ao sorteio, o Benfica não podia pedir melhor. Em relação àquilo que era possível, os adversários possíveis, calhou realmente o duo mais fraco e o Benfica não pode pensar noutra coisa que não seja garantir a presença no play-off. E depois então pensar na possibilidade de quiçá reencontrar Jorge Jesus. Acho que se isso acontecesse e o Benfica ganhasse a eliminatória, seguramente muitos adeptos do Benfica iriam gozar, a dobrar, quando eu digo gozar, usufruir, a dobrar por tudo aquilo que se passou nos últimos tempos. Mas ainda falta, como eu disse, e o caminho do Fenerbahçe é ainda bem mais complicado do que o do Benfica até lá. Vamos ver, agora nesta pré-eliminatória, acho que seria impensável o Benfica não ultrapassar qualquer um destes adversários, mesmo a equipa do Larnaca, que está recheada de jogadores veteranos, tem 3 portugueses, foi buscar um jogador espanhol com 36 anos, portanto não há comparação com qualquer delas. Já vamos voltar a falar do Benfica, até para analisar a vitória de ontem frente ao Fulham por 5-1 e também alguns dos reforços que estiveram em destaque nessa vitória. Para já falar do carro de Cristiano Ronaldo, que terá sido visto nas garagens do estádio José Alvalade. A imagem que vamos ver começou a ser partilhada ontem de manhã por adeptos do Sporting nas redes sociais. Não há qualquer prova de que esta fotografia seja de facto das últimas horas. De qualquer forma, é público que Cristiano Ronaldo está em Lisboa. Isto depois de ter falhado há 2 semanas o arranque da pré-época no Manchester United. O jogador de 37 anos não quer continuar na equipa inglesa, está à procura de um clube que lhe permita jogar na Liga dos Campeões da próxima época, uma competição em que o Sporting vai estar. Entretanto, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para escrever falso numa publicação que incluía esta fotografia do carro em Alvalade de Nuno. Ainda assim, enquanto não houver uma resolução em definitivo do futuro de Cristiano Ronaldo, esta questão Sporting estará sempre em cima da mesa, ou não? Sim, pelo menos vai dando para especular e animar, embora eu acho que longe da realidade. Isto é uma realidade paralela, se lhe pudermos chamar assim, porque, embora o Sporting esteja na Liga dos Campeões e esse seja um requisito essencial de Cristiano Ronaldo para a próxima época, há depois todo um conjunto de fatores que serão incomportáveis neste momento e que não farão sentido. Obviamente que ontem, para além desta fotografia, nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, surgiu uma outra especulação de que o jogador já teria tudo acordado com o Sporting por 2 anos e queria receber através do merchandising, que ia ser apresentado dia 24. Lá está, parece-me que isto é tudo uma realidade paralela criada em torno das dúvidas sobre o futuro de Cristiano Ronaldo em primeira instância, depois porque o jogador, ao estar permanentemente em Portugal, ao passar por Lisboa, eu também não consigo dizer se esta fotografia é de ontem, do mês passado ou de há 6 meses. Portanto, há todo aqui um conjunto de fatores irreais que levam a que se... E bem, que eu acho que é uma razão muito plausível para esse sentido. Se nós olharmos, o Chico este ano jogou 4 jogos a titular e acho que 2 ou 3 só na Taça de Portugal, na Taça, acho eu, nas Taças. Portanto, mais nada. Não foi um titular, não era um titular indiscutível. Era um jogador que foi ganhar, só foi ganhar 6 vezes mais. Portanto, não estou a falar de nada vai ganhar 1.3, acho eu, se não me engano, para o Ajax, que é uma situação financeira extremamente vantajosa para um jovem de 19 anos.
E aquele ponto que para mim é o mais importante e que eu andei, e aqui os meus colegas também muitos deles estiveram aqui, o Nuno um pouco mais, mas certamente também acompanhou isto, foi tudo aquilo que se passou em relação ao Francisquinho, não é? Em relação a tudo aquilo que, os insultos que fizeram à família do próprio Sérgio, aos filhos, a tudo isso, invocando até os próprios pais já falecidos do Sérgio, agarrar no filho para atacar o pai. Isso aconteceu N vezes. Se lembrarmos, e também falámos nisto aqui em Braga, quando foi o Hugo Miguel a perguntar, então hoje não caíste para o chão, hoje não te mandaste para o chão. Não, hoje já li também algumas pessoas, uns mentecaptos a escrever, agora é que vais fazer penaltis para o Ajax. São essas coisas que muitas das vezes penalizam o jogador, deixam o jogador que não é bom. Já ser jogador profissional de futebol num clube com esta e o pai ser treinador já é visto com os olhos em que a exigência do jogador é sempre maior, tem que sempre fazer coisas totalmente diferentes. Ainda por cima, com digamos, o caráter e a maneira de ser do Sérgio Irreverente, e que ele também bebeu também dessa fonte, como é lógico, fica muito difícil, é muito complicado contornar todo este obstáculo. Portanto, sei que é difícil, não é? A renovação do contrato também não está há um ano atrás, é uma coisa que foi pensada, porque acho que se não se tivesse chegado a esta situação, acho que era perfeitamente fácil de se renovar. Agora, aparecendo um Ajax a dar este tipo de valor, acho que não há nenhum pai que não aconselhasse o filho a ir embora. Acho eu. Eu aconselhava o meu filho, olha, faz favor, agarra nas malinhas, até eu vou-te lá levar. Porque ali pode estar o teu futuro e escusas estar com um peso nas costas em nome de um pai que se chama Sérgio Conceição. Pelo próprio Francisco Conceição e também pela família. Nuno, tem razões Francisco Conceição para sentir que era prejudicado por ser filho de Sérgio Conceição? Bem, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Vamos lá ver, pelas diversas coisas que o Jorge já aqui disse, é óbvio que o Francisco Conceição e também o Sérgio têm razões para se sentirem atacados por vários adeptos do Futebol Clube do Porto que muitas vezes consideravam, ou melhor, recorriam ao Chico Conceição para atingirem o pai. E isso parece-me que é absolutamente lamentável. Mas nós ouvimos por diversas vezes os adeptos, ou lemos por diversas vezes nas redes sociais, que são absolutamente impiedosas, os adeptos do Futebol Clube Porto a dizerem coisas do género... Não, mas estás aí a fazer confusão, não é os adeptos do Porto, é os adeptos dos outros clubes, atenção. Eu estou a falar de adeptos... É que tu não sabes o que eu vou dizer, portanto, lemos. Alguns adeptos do Porto, e as redes sociais são impiedosas, alguns adeptos do Porto dizerem coisas do género que o Francisco só joga quando joga porque é filho do treinador. Porque e quando joga está a tapar outros jogadores melhores que existem no plantel. E isto é absolutamente injusto. É absolutamente injusto. Isto é absolutamente injusto de se ouvir. Mais, o Sr. Fernando Madureira, que digamos que no fundo é uma das causas por nós estarmos aqui a falar deste assunto, ainda por cima é ignorante. Porque o Sr. Fernando Madureira, quando se quer falar do Francisco Conceição, então diga que ele foi formado no Sporting, porque ele nunca passou pelo Benfica. Quem passou pelo Benfica foi o Rodrigo Conceição, que continuou no plantel. Mas também é por foi causa o irmão. disso. Pronto. Agora, a questão aqui, o que eu acho que pode ser questionável aqui, e é de facto questionável, é digamos... Bem, avançar e voltar ao Benfica, Roger Schmidt quer segurar Morato, Florentino e Gonçalo Ramos no plantel do Benfica. Os três jogadores começaram a pré-época com futuro indefinido, mas, segundo o Jornal da Bola, receberam a aprovação do treinador. No caso de Morato, foi também por isso que a SAD do Benfica rejeitou mais uma proposta do Rennes. Já Florentino está agora à frente de Weigl, na luta por um lugar no meio-campo. Roger Schmidt também está agradado com Gonçalo Ramos, mas, segundo apurou a CMTV, a SAD do Benfica continua a admitir vender o avançado de 20 anos se chegar uma proposta aliciante neste mercado. Neste momento, Rui Costa pode satisfazer estes três pedidos do treinador Roger Schmidt. Ficou agradado com estes três jogadores ou não? Paulo? Isso depende muito ainda do mercado, sobretudo em relação ao Gonçalo Ramos e ao Morato, apesar do técnico ter gostado bastante, sobretudo do defesa central, que era dos jogadores que se admitia que poderia sair. Mas o Roger Schmidt fez questão de referir que gostaria de contar com ele, mas se surgir uma proposta
naquele patamar que o Benfica definiu a partir dos 15 milhões, eu acho que é muito difícil o Benfica não aceitar. Assim como o de Gonçalo Ramos, o Benfica estabeleceu um patamar mínimo de 40 milhões, surgiu uma proposta superior a isso, e ao que sei, já houve várias sondagens muito concretas em relação a esses patamares e esses montantes, por isso é muito possível que acabe também por sair. Quem estará para sair muito rapidamente também é Pizzi, ao que parece irá para um clube do Médio Oriente, ainda não tenho a informação de qual, mas deverá nas próximas horas estar concluído esse processo. É um dos jogadores também que faz parte da lista de 10 dispensados de Roger Schmidt. Um deles já tem colocação, Seferovic, que vai para o Galatasaray. Fica também essa informação em relação a Pizzi e vamos tentar desenvolvê-la também ainda esta noite aqui na CMTV. Em relação a estes 3 jogadores, a SAD do Benfica deve colocar primeiro a questão negocial e um possível encaixe financeiro à frente daquela que é a vontade do treinador em termos desportivos? Nem sempre é fácil fazer essa gestão de sensibilidades, porque o treinador pede e a direção dá o que pode, mas em alguns casos tem de tirar o que o treinador não gostava de ver sair. Eu ontem, quando fiz aqui a análise àquilo que estava a ser a pré-época do Benfica e ao 11 mais ou menos base, levantei aqui a questão de que jogadores de facto no início da época ou no final do mercado vão estar no 11 do Benfica. A dúvida é se o Benfica está no mercado à procura de um guarda-redes, como é? Vai vender Odisseias? Vai vender Alton Leite? Portanto, a baliza é uma incógnita. Depois, o lateral direito é o Gilberto ou é o Bá? Isto para dizer que o 11 funciona... Esses dois ficam. Não, sim, mas estou a dizer, o que eu quero dizer é, o 11 funciona, mas não quer dizer que todas estas pedras vão depois estar nesse 11 ideal que Roger Schmidt tem para já na cabeça. E eu entendo, por aquilo que foram sobretudo os 2 jogos no Algarve, que Roger Schmidt tenha dito a Rui Costa e a Lourenço Pereira Coelho: meus senhores, se puderem deixem cá ficar o Morato e o Gonçalo Ramos. Eu, quando vi os jogadores alinhar no 11 mais forte, a ideia que tive foi: o Benfica está a mostrá-los para ver se de facto aparecem propostas dentro dos valores que o Benfica quer. Mas o desempenho dos jogadores, eu também acho que deu motivos ao treinador para acreditar, como está difícil eventualmente ir ao mercado para contratar os jogadores que ainda faltam, o treinador terá dito: vamos então fazer estes acertos, vendendo, dispensando ou resolvendo os dossiês destes 10, com os miúdos da equipa B que podem andar entre no plantel principal, agora não mexam mais no plantel. Embora saiba que Weigl está no mercado... nomeadamente a realização de um determinado número de jogos. Achas que o jogador volta a vestir a camisola do Benfica? Acho que tenho muitas dúvidas. Porque é um jogador que, de facto, para determinados contextos, é um jogador que luta, que é profissional, que trabalha muito bem, que tem golo, apesar de não ter, se calhar, o golo que merecia ter. Ou seja, em termos de relacionamento com a baliza, não é um avançado com o melhor relacionamento. Marca muitos golos, mas também tem fases de alguma seca, às vezes até em momentos algo delicados para a equipa. Nesse sentido, indo agora para a Turquia, para um clube, para o Galatasaray, poderá haver aqui um certo renascimento neste final de carreira, e o valor de facto não é muito avultado para a realidade turca e será um negócio interessante para o Benfica. Agora resta perceber se será 1 milhão pelo empréstimo e 2,5 milhões pela compra obrigatória, ao fim, mediante o atingir desse número de jogos, aparentemente 15 jogos, não será muito também por aí, ou se será um valor por inteiro de 3,5 milhões nessa altura. Tal como ao Benfica, o Sporting está a arrumar a casa. Emprestou o avançado Luís Filipe ao FC Tóquio. Tiago Ilori vai ser cedido ao Passos de Ferreira e o guarda-redes Renan Ribeiro também pode sair para a Arábia Saudita. Luís, destes 3 nomes, só o de Renan pode sair a título definitivo e nem isso é certo. Porquê é que o Sporting não consegue desvincular-se destes jogadores? Que não contam. Não são os únicos. Certamente. Há mais. Há o Eduardo, por exemplo, que foi contratado ao Belenenses já daqui a uns tempos.
A própria Batalha acho que ainda não tem futuro, agora não tenho certeza, mas acho que ainda não tem futuro. Portanto, há aqui vários jogadores ainda ligados ao plantel do Sporting. Acho que tem a ver com o momento que eles atravessam, não é um momento brilhante das carreiras. São sucessivamente emprestados, mas continuam com ligação contratual ao clube, não é? São sucessivamente emprestados e acabam por não convencer, ou mesmo os clubes que convencem não têm argumentos financeiros para depois levar o jogador em definitivo. Luís Filipe esteve no Ofi Creta, portanto, um clube relativamente modesto. Com números interessantes, creio, 8 golos em 13 jogos. Sim, não é mau para... E pareceu ali uma certa revitalização, podia ser interessante, mas é um jogador que o Sporting também comprou barato, portanto não há assim grande drama. O Ilori teve aqui uma série de fracassos em empréstimos, Lorient e Boa Vista. As coisas não têm corrido bem. É um jogador que já foi uma grande promessa do Sporting, portanto, as coisas não têm corrido bem. Portanto, o momento também não é bom para que o Sporting tenha aqui algum ressarcimento financeiro por uma eventual venda, ou haja muitos clubes interessados na sua venda, e o próprio Renan esteve a treinar à parte. Nem isso teve. Está há 2 anos nessa situação, não é? E, portanto, para quem não o vê, ainda pior é. Se não vês um jogador, não sabes o momento dele, não sabes como é que está, é muito difícil que haja aqui algum interessado a aparecer de repente. Obviamente que os agentes mexem-se sempre, tentam sempre encontrar soluções, mas não é fácil, e parece-me que a melhor decisão, já o seria na época passada, já o seria se calhar na época anterior, é que o jogador rescinda contrato e tente ainda uma última, ou vários, 32 anos, ainda pode ter aqui mais alguns anos a defender umas redes, ou várias redes, se quisermos. No Sporting de Braga, Simão Banza vai ser reforço dos minhotos, depois de se ter destacado na última época ao serviço do Famalicão, sendo que é um jogador que o Braga vai contratar aos franceses do LAN. Luís, boa contratação do Braga? Acho que é um grande negócio para o Sporting de Braga, sinceramente. O Racing LAN é um clube formador, consegue criar muito valor através da sua formação. É claramente um jogador que mostrou ao que vinha na época passada ao serviço do Famalicão, um avançado muito felino, muito rápido na tomada de decisão, ou seja, na entrada da tomada de decisão, até antes da tomada de decisão, ou seja, nos movimentos curtos, nas diagonais curtas para decidir, para o momento de finalização. Completo, pé direito, cabeça, mostrou muito essa qualidade, bom com bola, bom na recepção, bom na recepção orientada, se quisermos, o que muitas vezes livra os avançados de alguns percalços no caminho para a baliza. Portanto, barato, 3 milhões de euros, nada de extraordinário mesmo para a realidade do Sporting Braga, que não é a realidade dos grandes, obviamente que sim. E se calhar aqui também apesar dos 25 anos, não é um jogador velho, mas está-se a aproximar da idade. Quando toda a equipa está envolvida, ou seja, são movimentos coletivos. Ninguém pode falhar. O Benfica demonstrou, principalmente nas primeiras partes, que está a assimilar este facto, embora as equipas adversárias não fossem capazes de contrariar. Foi um bom início, um início muito agradável. Naturalmente os Benfica começam a sonhar com uma grande época, já não é a primeira vez que acontece, e eu não gosto de fazer comparações, nem vou fazer comparações com a época anterior ou épocas anteriores, mas no princípio da época valem sempre aquilo que são. São de pré-temporada, é bom ganhar da forma que o Benfica ganhou, jogando bem, sendo superior, e eu fico satisfeito por razão simples, é que às vezes enchemos todos muita boca com os campeonatos Big Five. O Benfica ganhou duas equipas de Big Five e goleou 2 equipas de campeonatos Big Five. Parabéns ao Benfica, que apresenta-se muito bem nesta altura da época. Tem motivos para sonhar com a conquista do campeonato desta época, os benfiquistas, nestes primeiros jogos? Mais do que sonhar, o Benfica tem um problema em mãos, o treinador Roger Smith e Rui Costa. É ganhar qualquer coisa. E isto pode ser um bom pronúncio da época do Benfica. O Benfica tem inevitavelmente ganhar depois de um prolongado jejum, o que é normal para o Benfica. Mas hoje até há um aspecto curioso do jogo. No primeiro golo do Benfica, até o Rafa se viu um ar de felicidade do Rafa, a sorrir, a festejar. Mas como os meus companheiros já aqui sublinharam, é muito importante, é preferível sempre começar a ganhar, dar confiança. Destacaste o Rafa, mas no geral os jogadores que já estavam no plantel mostram estar com outra atitude? Sim, falou-se aqui do caso até do caso do próprio João Mário envolvido. Tem de haver um envolvimento coletivo. E notou-se, houve uma altura do jogo, por exemplo, que eu até anotei, estava a ver o jogo em casa, que havia 8 jogadores do Benfica nos últimos 30 metros, no último terço do campo. Isso diz bem da pressão alta, que foi já aqui apontada, da reação à perda da bola. Agora,
também temos que ver que há algumas coisas que não deixam de ser curiosas. É quando se fala que o Grimaldo vai ser vendido, que o Morato vai ser vendido, e veja ali o Grimaldo na equipa, aquela equipa que nos parece, à primeira vista, mais próxima daquele que será o 11 de Roger Schmidt. Titular, vi hoje o Morato Embora e eu Ristich esteja lesionado nesta altura, não é? Quem, desculpa? Ristich, lateral esquerdo, foi contratado esta época, não quer dizer que neste momento a partida por exemplo, partirá Morato, atrás de Grimaldo, não é? Sim, vejo o Morato. Os internacionais começaram mais tarde, mas vejo, porque há aqui de facto o risco, e o Benfica não correu muito esse risco perante estes adversários, e quando estou a dizer que não correu perante estes adversários, não estou de forma nenhuma a menorizá-los, e portanto a tirar valor às vitórias, não, neste caso avassaladora do Benfica, mas a verdade é que, por exemplo, o Fulham é uma equipa muito, muito limitada e, como, salvo erro, o Rodolfo disse, vai lutar pela permanência na Premier League. Mas isso não tira mérito absolutamente nenhum à equipa do Benfica. Porque até a segunda Liga Inglesa já tem um nível altíssimo. Claro, mas não é? como eu tive a oportunidade de dizer aqui há algumas semanas, Marco Silva queria muito mais reforço para esta equipa, e isso é notório que há aqui algumas debilidades, mas isto sem tirar mérito ao Benfica. Agora, há aqui coisas também interessantes. É que ver que Morato, que se fala que vai embora, tem algumas dúvidas. Aquele miúdo, o Tomás Araújo, acho que é aquele que tem mais características de ponta de lança, apesar de ser o Henrique Araújo. Tomás Araújo é o defesa, sim. O Henrique Araújo, que é madeirense. Acho que é um indivíduo que pensa bem o jogo, que sabe... gosto muito, tal como do António José Silva, o outro central. E, portanto, acho que o Benfica aí tem matéria-prima suficiente. Agora, há aqui um grave problema, que é o excesso de jogadores. Não sei como é que o Benfica vai ter de se desenvencilhar deles, não é? Porque são muitos jogadores. E quando se fala da necessidade de ir ao mercado comprar os jogadores, não sei. Então, mas o Benfica primeiro tem que se ver livre de alguns pesos sobretudo para a carteira de Domingos Soares Oliveira, no caso do Benfica. Essa não será a prioridade de Roger Schmidt? Não esquecer, e neste momento podemos de novo adiantar, responsáveis do Flamengo e o empresário do Wallace são o Udine a negociar a transferência do Wallace para o Flamengo. Gabriel, segundo João Esteves, a avançar aqui essa informação, Gabriel não é prioritário para a equipa do Flamengo. Para fecharmos aqui o dossiê também do Benfica neste mercado total, Luís, Enzo Fernandes, de facto havia aquele folhetim de ganhar a Libertadores pelo River, quando é que vai chegar, e chegou bastante cedo, bastante a tempo de ajudar o Benfica, junta-se ao Benfica no Algarve, é o craque que faltava a este Benfica. É um dos craques. Acho que também por colocar demasiado peso num jogador que tem 21 anos e revela uma maturidade acima da média para a idade, é verdade, mas vem de um campeonato diferente, vem para uma exigência diferente, para um contexto diferente, um país diferente, com todas as dificuldades inerentes a isso, parece um bocadinho pesado colocar já isso em cima dos ombros do médio argentino. Um jogador que está à porta da seleção também, portanto, também por aí se vê a qualidade do jogador. É claramente uma das peças do puzzle, acho que ainda faltam algumas para se poder pensar que a reconstrução do plantel está claramente à imagem de Roger Schmidt. Ainda não está, desde logo que começar pela baliza. Logo a baliza tem ali uma questão para resolver, a questão do controle da profundidade por parte do Vacodins, a saída dos postos, tudo isso me parece algo que só pode ser ultrapassado, não com a correção dos movimentos do guarda-redes, mas por um nome novo, porque já é um guarda-redes adulto e já, não diria com os vícios, mas com os comportamentos naturais à sua já carreira. Tem o seu estilo, não é? Exatamente. Portanto, nesse sentido, parece-me que há ainda algumas coisas para fazer. Agora, claramente, poderá ser a referência e poderá o Benfica também jogar com a sua versatilidade. O jogador tem uma capacidade de chegada à área, o João da Bola traz hoje a capacidade de remate fora da área, por exemplo. É muito mais do que isso, tem capacidade de chegada à área para finalização dentro da própria área, que é uma coisa muito pouco comum, obviamente facilitada quando tu jogas com um meio campo a 3, que era o que acontecia muitas vezes com o River Plate, em que jogava com o Enzo Pérez, outro jogador, o Pallavicino, por exemplo, e o Enzo Fernandes, e o Enzo Fernandes tinha liberdade para pressionar mais alto, para se chegar com força à baliza. E o Benfica pode jogar também com esse sistema, apesar de a base ser um 4-2-3-1 e eventualmente Enzo Fernandes ir para o duplo pivô e não para a posição de número 10, porque o Benfica também está no mercado para essa posição.
Enzo, João, acompanhas o futebol da América do Sul há muitos anos. Os adeptos do Benfica têm sempre na cabeça esta última experiência, que era um craque, é um craque, mas que não se adaptou ao Benfica, não rendeu no Benfica. Everton Cebolinha. Enzo Fernandes também chega com essa aura de craque, mas aqui a adaptação vai correr melhor. Qual é a tua expectativa? São jogadores completamente diferentes. Portanto, o Everton chega aqui já depois de uma Copa América e de várias internacionalizações pelo Brasil e de ser claramente, na altura em que o Benfica o foi contratar, era claramente a figura destacada do Grêmio de Porto Alegre, um Grêmio que chegava às finais da Libertadores e que as disputava e que as vencia com Renato Gaúcho, como nós nos recordamos. São jogadores de perfil completamente diferente. Eu penso que nesta fase também em idades diferentes, também chegam a idades diferentes. E um é brasileiro, outro é argentino. Eu penso que os argentinos têm revelado, sobretudo nos últimos anos, uma capacidade de adaptação ao futebol europeu muito mais rápida do que muitas vezes os futebolistas brasileiros. E isso é um ponto a favor de Enzo Fernandes, que tem outra questão, é que é um jogador que chega aqui também já rodado, portanto já com muitos jogos nas pernas desta época, é verdade, mas que chega aqui portanto, e não vai sentir dificuldades em integrar já os trabalhos da equipa e poder começar a mostrar serviço. João, Tabata na mira da Abel Ferreira do Palmeiras, faz sentido este jogador no Palmeiras e faz sentido também o Sporting libertar Tabata? Penso que esta notícia é um pouco precipitada e passo a explicar. É verdade que o Gustavo Scarpa já assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest, mas só